A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Dando continuidade ao vídeo anterior, quando a pastora Vasti falou sobre intercessão, eu gostaria de ser um pouco mais específica hoje. Vamos falar sobre intercessão missionária, orar pelos missionários. E esse é o momento do nosso a sós com Deus, que nós vamos interceder pelos missionários. Porque quando nós trabalhamos, nós colhemos o fruto do nosso trabalho. Mas quando nós oramos, nós colhemos o fruto do trabalho de Deus. E eu gostaria de começar lendo um texto que está em Atos, no capítulo 13. O versículo 2 de Atos 13 diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Esse texto mostra a inauguração da obra missionária de modo planejado, orientado, quando a igreja deliberadamente envia missionários. Dessa vez, nós vemos que o Espírito Santo orientou quando e quem deveria ser enviado. Se você ler os capítulos anteriores do livro de Atos, você vai ver que a obra missionária já vinha sendo feita por causa da perseguição. O povo que estava cheio do Espírito Santo, onde eles iam, eles pregavam o Evangelho. Já haviam pregado em Antioquia e outras regiões. Mas agora nós vemos a igreja orientada por Deus enviando missionários. E nesse caso nós precisamos entender o seguinte: se a obra missionária começa com oração, ela deve ser sustentada pela oração. Nós sabemos que nem todas as pessoas vão ao campo missionário, nem todos estão chamados ou vocacionados por Deus para irem, mas todos podemos e devemos interceder, sustentar aqueles que estão à frente de batalha, da batalha espiritual. E nós, como igreja, nós precisamos estar na retaguarda dos missionários. William Carey, um missionário muito frutífero, ele disse aos irmãos: eu irei ao fundo do poço, mas vocês devem segurar a corda. E orar é segurar a corda. Seguremos a corda dos nossos missionários. A igreja tessalônica tem a vocação de Deus de ser uma igreja missionária que leva as verdades do Evangelho, tanto em Goiânia, estado de Goiás, no Brasil e em outros países, ou seja, por toda a parte. E pela graça de Deus, nós já temos missionários. Nós temos missionários em Moçambique, no estado de Goiás, nós temos missionários no estado do Tocantins, no estado do Mato Grosso, nós temos missionários em Moçambique, na África, temos uma missionária na China. E agora é hora de nós estarmos cobrindo esses amados irmãos com as nossas orações. Não só os missionários que nós conhecemos, mas outros missionários também. Nós devemos interceder por eles, cobrir a vida deles, porque, conforme Paulo disse lá em 2 Coríntios 7:5, o missionário enfrenta lutas por fora, temores por dentro, e cabe a nós, como igreja, cobri-los e lutar com eles. Mas por que orar? Talvez você ainda não esteja bem convencido. Eu vou te dar 3 motivos por que orar. Primeiro, porque Jesus mandou. Jesus disse lá em Marcos 9:38 e Lucas 10:2, rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Uma outra razão por que nós devemos orar é porque a missão é de Deus. E se é de Deus, nós precisamos pedir a Ele que a sustente, não é verdade? E em terceiro lugar, nós precisamos orar porque os missionários necessitam de intercessão. Eu queria mostrar para você um exemplo do próprio apóstolo Paulo. Paulo, em Romanos 15:30, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ora, se o apóstolo Paulo pediu oração para a igreja, nós entendemos que qualquer um de nós precisamos e devemos
orar, né? Pelos missionários. Os missionários necessitam de intercessão, de cobertura, de oração. E pelo que orar? Em primeiro lugar, nós devemos orar para que Deus abra portas aos missionários. Ainda usando o exemplo de Paulo, aqui em Colossenses 4:3, deixa eu encontrar aqui. Colossenses 4:3, ele diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então nós precisamos orar para que Deus abra portas para a pregação do Evangelho. Precisamos orar também pelos perdidos. Se você olhar ao longo das Sagradas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, nós vamos ver homens de Deus intercedendo pelos perdidos. Nós vemos Abraão orando por Sodoma, quando o anjo do Senhor disse que ia destruir Sodoma e Gomorra. Abraão intercede por Sodoma. Nós vemos o apóstolo Paulo intercedendo pelos judeus, porque os judeus rejeitaram a Cristo. E a gente vê lá em Romanos 9, ele falando que ele intercedia pelos judeus. Nós vamos ver também o próprio Senhor Jesus na cruz, intercedendo por aqueles que o estavam crucificando, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, é bíblico e é necessário orarmos pelos perdidos, para que o Espírito Santo os envolva, para que eles sejam alcançados, para que sejam salvos. Devemos orar também por resultados. É interessante que lá em 1 Coríntios 16:9, o apóstolo Paulo diz que uma porta se abriu ao Evangelho, mas havia muitos adversários. Então a gente sabe que existem adversários à pregação do Evangelho. Temos que orar para que Deus esteja guardando os nossos missionários e dando a eles vitória sobre todas essas adversidades e resistências que eles enfrentam no campo. Também precisamos orar pela saúde dos missionários. Muitos missionários enfrentam problemas de saúde, como, por exemplo, os missionários que estão em Moçambique, eles constantemente enfrentam a malária, que é uma doença muito constante, muito presente ali naquele continente, especialmente ali naquele país. Precisamos orar guardando a saúde dos nossos missionários, não só de malária, mas de todas as outras enfermidades que a gente sabe que pode acontecer, porque somos passíveis de ficar doentes, né? Temos que orar também para que Deus dê ânimo, unção, graça, perseverança, alegria, disposição aos missionários, porque você há de convir comigo que não é fácil enfrentar uma luta como essa, e é necessário a cobertura de oração sobre eles, sobre os missionários. E também, com o advento da internet, é muito fácil nós nos comunicarmos com os missionários. É importante você conhecer também alvos específicos dos campos deles e orar por cada um deles, orar pelos seus alvos específicos. É importante que nós tenhamos essa consciência. E eu quero finalizar esse vídeo lendo um texto que está, segundo aos Coríntios 10, 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que as nossas orações, que é parte dessas armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, ajude a destruir as fortalezas que prendem, que oprimem os perdidos. E aí os sofismas, as mentiras, as falácias do inimigo que prendem as mentes e seguram as vidas, sejam quebradas e todos sejam levados ao pensamento de Cristo, que todos sejam conduzidos a Cristo. Que Deus nos abençoe e nos dê muitas vitórias. Que quando você chegar diante do Pai, na eternidade, o Senhor Jesus possa te dizer: bom está, servo bom e fiel. Bom está, serva boa e fiel. Porque você foi fiel também na intercessão pela obra missionária. Existem muitos aqui
que estão aqui como resultado da sua intercessão. Vamos nos encorajar nisso, crendo que o nosso Deus é poderoso para nos dar os resultados que nós buscamos em oração. Que Deus nos abençoe, que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Um grande beijo.